Marcos capítulo 15, o versículo 42 e 43. E chegando a tarde, porquanto já era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador, honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia era uma pessoa importante, fazia parte do Sinédrio, alguém influente, alguém com recursos, e era época de festa, né? Celebração da Páscoa também, os judeus faziam essas celebrações, e o texto diz que chegando à tarde, estava para anoitecer, José, ele teve que, se a gente for olhar assim, estudar direitinho, teve que ir ligeiro, né? Pediu o corpo de Pilatos antes que o soldado tirasse o corpo de Jesus, né? E enterrasse em cemitério lá, em uma vala comum. Ou alguns condenados, né? Alguns que o pessoal dizia que não era digno de ser sepultado, era jogado no vale de Himom, que era um vale onde os judeus consideram impuros. É como se fosse um lixão ao lado de Jerusalém, uma parte de Jerusalém na época. E muitos eram jogados neste lugar, porque lá Jesus usa até o termo, né? Ele fala o Gean, né? Que significa também inferno em grego. Aí ele fala assim, que onde o fogo não se apaga. É só Jesus usou porque as pessoas sabiam daquele lugar. E José de Arimateia teve que ir ligeiro conversar com Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Às vezes, quando alguém morria, condenado pela cruz, muitos familiares não colocavam no sepulcro da família, porque falava o seguinte, que é desonrar a família. Então eles colocavam em um cemitério público, marcavam o local, e depois que só ficavam os ossos, né, que segundo eles, depois que a carne entrava em decomposição, que só ficava só os ossos, aí passou pelo sistema de purificação, eles pegavam os ossos e levavam para o túmulo da família. E esses homens, eles estavam ali, e José de Arimateia estava ali, porque este homem, ele era um discípulo de Jesus, né? A palavra diz que era um discípulo oculto de Jesus. João fala isso. Lucas também faz um breve relato. Este homem, ele tinha influência, foi lá, pediu o corpo a Pilatos, né? E Pilatos autorizou, né? E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então José, ele fez uma grande ação. Porque também muitos judeus, eles falavam o seguinte, que é um ato de bondade, de misericórdia, até enterrar um estrangeiro, né? Mas eles tinham uma preocupação aqui, né? E José, ele fez algo extraordinário, né? José de Arimateia, ele fez um esforço para colocar o corpo de Jesus em um lugar bom. Então talvez assim, Deus ele realiza um ato de bondade para com o homem, mas Deus, ele usa o homem também, né? Deus poderia fazer algo, né, sobrenatural, poderia. Mas Deus, ele nos ensina que ele conta com o homem, né? Ele contou com José, o esposo de Maria, contou com Maria, né, para gerar Jesus, né? Maria, ela concebeu, né, pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que entraram na história fazendo parte de algo extraordinário. José, ele é reconhecido
com o homem que pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos, ele estava ali, o corpo de Jesus era dele, ele decidia se daria ou não. Porque Deus, ele às vezes entrega, né? Entrega ao homem um pouquinho de autoridade para o homem pensar que é alguma coisa. Mas este homem, ele estava ali seguindo a Jesus de longe. Este homem, ele, quando teve a reunião do Sinédrio, e tudo indica que foi uma reunião a cala-boca, e outras reuniões quando ele tentou, né? Vai se condenar o justo sem antes de ouvir. Ele tentou defender Jesus, mas o Sinédrio era rigoroso, né? José de Arimateia fez algo, mas mesmo assim, o que dá a salvação ao homem é você confessar Cristo como Senhor e seu Salvador. E foi isso que José de Arimateia fez.